Bom dia, gente. Tudo bem? Tá frio, mas olha só, acorda aí, toma aquele golinho de café, tá? Toma uma aguinha antes e vamos de aula, tá? Sai dessa cama, desenrola essa coberta. Vem de aula. Olá, meus amiguinhos, tudo bem? A aula de hoje nós vamos falar sobre o relevo, em especial o relevo brasileiro, né? Existem 4 formas de relevo no mundo, tá? E aqui no nosso país nós temos 3, tá? A única exceção é o chamado relevo de montanha. Ah, professor, mas não temos relevo de montanha? Não, não temos relevo de montanha. O Brasil não tem montanhas, tá? O Brasil tem alguns picos e planaltos. Mas por que isso? Devido à nossa formação geológica do nosso território. O Brasil está numa plataforma bem antiga, tá? Onde ela é composta apenas de escudos cristalinos, feitas há muito tempo atrás, tá? Então as áreas mais altas do nosso território são formações que sofrem processo de erosão, diferentes, por exemplo, de formações mais modernas, onde nós temos, por exemplo, aqui na Cordilheira dos Andes, né, aqui no nosso continente sul-americano, na América do Norte também, nas Grandes Muralhas, nos Estados Unidos, onde você tem choque de placas tectônicas que fazem com que essas placas elas subam, formando as montanhas, tá? Isso são chamados dobramentos modernos. O Brasil, essas regiões mais altas são dobramentos antigos, tá? São coisas de mais de 500 milhões de anos atrás. E os dobramentos modernos, né? Modernos para a geologia, tá? São formações geológicas feitas de 50 milhões de anos para cá. Na geologia, isso foi anteontem, ou ontem talvez. Para nós, seria um milésimo seria um absurdo de tempo, né? Que nenhum humano conseguiria viver. Mas tempo geológico, nós aprendemos isso, e tempo histórico são noções muito diferentes. Voltando então a falar sobre as formas do nosso relevo, nós temos um relevo de planalto, tá? Que é muito simples, o próprio nome já explica. Plano alto são elevações acima de 300 metros de altitude, tá? Em relação ao nível do mar. Planos baixos até 300 metros nós vamos chamar de planícies. Muito bem, eu escutei, alguém falou aí no fundo da sala, aí, deve ter sido você. Mas então nós temos planaltos, planícies e temos as depressões. O que seriam essas depressões? Depressões são áreas altas, né, que sofrem desgaste por ação da chuva, do vento, e acabam levando material para as áreas mais baixas. Então, trocando miúdos, você tem a parte alta, que são os planaltos, aonde o desgaste, né, dessas partes altas acabam formando as depressões, e próximas às planícies você vai ter também as chamadas bacias sedimentares, né? Ou seja, que recebem os sedimentos das partes mais altas. As depressões, essa formação de relevo chamada depressões, elas têm duas classificações absolutas, quando elas são abaixo, elas conseguem ser mais profundas, né, abaixo do nível do mar, e relativas, quando a depressão ela fica acima do nível do mar, tá bom? Tem alguns desenhos aí no livro que vão ajudar vocês a entender. No Atlas também tem alguns desenhos que vão ajudar, né? E a própria videoaula de apoio também, professor Silvestre, meu amigo, fez alguns desenhos no quadro maravilhosos, muito fácil de compreender, tá bom? Gente, a aula de hoje é bem simples, tá? Eu espero que vocês leiam, entendam, e depois a gente vai conversar um pouquinho. Aqueles que puderem fazer a videochamada, a gente vai conversar um pouco. Se vocês tiverem dúvida, chamem o professor aqui, a gente vai conversar. Façam os exercícios, hoje são poucos,
São poucos no livro, mas nós temos os exercícios do Atlas, tá? Então observem também o material do Atlas. Estou aqui aguardando suas dúvidas. Leiam tudo com atenção, tá? Não fiquem na dúvida e entrem em contato com o seu professor. O seu professor terá o maior prazer em lhe dar o auxílio necessário, tá bom? Então já, demora muito não. Faça a leitura, faça os exercícios, me dá o retorno.